E aí você estava comentando que no paciente que é mais velho, às vezes, por estar mais próximo da via pulmonar, ou às vezes ele até tem uma densidade mais baixa, ele ainda assim tem um risco de desenvolver fibrilação atrial no futuro, a gente acaba tendo, né, em alguns pacientes, um dos parâmetros que a gente vai olhar no Holter está lá, densidade, batimentos, número total de QRS, X. Arritmia supraventricular, X, no caso dela ali 10%. Ventricular, 1%, menor que 1%. E aí depois ele coloca ali, arritmias supraventriculares, isoladas, não sustentadas, a mais longa, quantos batimentos, a mais rápida. Taquicardia atrial não sustentada lá, né? E aí aparece essa informação ali e as pessoas ficam assustadas, né? Assim como na TVNS, às vezes o médico mais, né, fica assustado, mas no Holter, o que seriam então esses episódios aí, essas arritmias taquicardias atriais não sustentadas, as TANs aí? O que seria isso? E o que essa informação do Holter vai me trazer de agregar aí no tratamento? Ótimo, eu vejo as pessoas com muito receio quando aparecem também lá, tem taquicardia atrial não sustentada. Tem uma FA, 10 batimentos e tal. Isso é um ataque supra, às vezes vamos mandar fazer uma ablação de ataque supra. Calma lá, não é assim que funciona, né? É exatamente a mesma doença do que a gente estava falando. É basicamente uma apresentação diferente, mas o problema é exatamente o mesmo, tá? Você tem lá no seu cenário da paciente jovem um foco que tem uma característica de eventualmente ele entregar de maneira repetida e não só um batimento isolado. A maioria dos pacientes jovens que tem focos automáticos, digamos assim, de extrasístoles, são isoladas, mas tem alguns perfis que a gente sabe que tem um comportamento mais de taquicardia atrial não sustentada e tem alguns relatos até de taquicardia atrial incessante. Sabe o eletro de TAC supra, diagnóstico diferencial de taquicardia atrial? Eventualmente o problema também é o mesmo, é uma manifestação diferente de um foco automático ou atividade deflagrada que está disparando. A gente sabe, por exemplo, que os focos em apêndices auriculares, direito e esquerdo, eles com uma quantidade maior de taquicardias atriais em relação a focos isolados, por exemplo, da crista terminalis, né? Então, uma característica do tecido e do foco que você está lá. Para o paciente mais velho, o racional é o mesmo, mas as extracístoles de veias pulmonares, com a frequência maior, elas fazem salvas de taquicardia atrial não sustentada. Então, é mais comum CVTA não sustentado no paciente mais velho, né? Não muda muito o racional de conduta, tá? É óbvio que as taquicardias com uma frequência maior podem causar sintomas. Alguns pacientes podem ter um sintoma porque, eventualmente, o batimento é acelerado, 160 batimentos por minuto, então vai ter uma mini palpitação seguida de uma pausa, isso pode acontecer, mas em relação ao manejo geral, processo investigativo e, eventualmente, tratamento ou não muda muito ao paciente que tem só extracístoles isoladas. Mas tá? aí, por exemplo, uma TANS, ela pode ser uma frequência muito alta ou uma duração aumentada também. Exato. Em relação à duração também, a gente fica mais tranquilo, não fica? O foco ele pode disparar mais ou menos vezes, é só isso. Tá bom. Em relação à gravidade, não agrega muito. O problema é sempre o mesmo. O problema ou vem de foco da veia pulmonar ou é de outro lugar. Agora sim, aumenta a chance, nas maior duração, aumenta a chance de sintomas. Muitas vezes, com taquicardias atriais não sustentada com batimentos acelerados frequentes, o tratamento antiarrítmico ele fica mais fácil de você indicar. Porque geralmente o paciente ele acaba tendo um pouco mais de sintomas. Nem sempre. Os mais velhos não, mas eventualmente ele pode ter mais sintomas.